De volta com o Sim Notícias. No último dia 17 de junho, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a proposta de reforma política que cria uma janela de 30 dias para que o político possa mudar de partido sem perder o mandato. Essa janela será nos 30 dias seguintes à promulgação da PEC. A desfiliação não vai prejudicar o partido que perdeu o filiado quanto à distribuição de recursos do fundo partidário e ao acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Para a gente entender um pouquinho essa situação e para entender toda a conjuntura política que se forma aqui no município de Linhares, a gente já percebe essa movimentação partidária com vistas às eleições de 2016. Eu recebo aqui o professor Romeu Rocha, formado em administração e pós-graduado em gestão pública. Tudo bem, Romeu? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, amigos da TV Sim. Romeu, em Linhares, nessa janela, nessa abertura, essa possibilidade de mudança de partido sem o risco de perder o mandato, há muita gente que pode se beneficiar disso, né? Com certeza. Essa janela vai não só para o município de Linhares, mas também para outros municípios, vai trazer uma grande vantagem ao político que tem cargo eletivo, porque ele podendo se mudar de partido sem perder o seu mandato, muitos mudarão de cadeira, porque os seus partidos às vezes já tirou o espaço que ele tinha para de repente colocar uma candidatura própria ou até mesmo lançar uma candidatura num cargo mais alto. Ou seja, quem se percebe assim na situação, ó, eu não tenho lugar para mim dentro desse partido, é hora de mudar, a hora é agora então. Exatamente. Então, o candidato que tem interesse em estar disputando a eleição em 2016, que não tem espaço no seu partido, um momento de troca seria exatamente com a aprovação dessa PEC. Pois é, bom, apesar de... Vamos falar aqui de Linhares, da nossa realidade, também dos municípios vizinhos, né, Soretama e Rio Baraná, os partidos já começam essa mobilização com vistas às eleições. Na última semana a gente conversou, inclusive, com um representante do PSDB de Soretama, já falando, né, de todo o trabalho que o PSDB pretende fazer por lá. Aqui em Linhares, o ex-deputado José Carlos Elias, ex-prefeito também, pelo jeito, claro, não vai poder disputar, ele está impedido, né, de disputar, mas parece que não quer deixar o PTB fora desse contexto aí, né? Inclusive confirmou que fez o convite ao presidente da Câmara de Linhares, o Milton Colega, para integrar o quadro do PTB. Pelo jeito é um insight que o PTB não pretende ficar fora mesmo desse contexto. Na realidade, até pela história, né, do partido, o PTB é um partido grande, um partido que tem história inclusive no município, né, já teve várias vezes prefeitos, né, eleito pelo seu partido. Ele não poderia realmente ficar de fora dessa disputa. Então, com certeza, o convite feito ao presidente da Câmara para a troca de partido, com certeza deve ser algo pleiteando já aí uma candidatura para a Prefeitura de Linhares. Agora, Romeu, o presidente da Câmara acabou de disputar uma eleição dentro do partido contra o Dr. Luciano Durão, acabou perdendo. Foi exatamente isso? Enfraqueceu a presença dele no PSDB ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Pode ter alguma ligação, Cláudio, pelo seguinte, quando você tem algum planejamento dentro do partido, você depende da executiva do partido. Então, quando você não tem a majoritária, se você não tem a maioria do partido, ele pode frustrar o seu projeto. Então, no caso do Milton Colega, se ele tem pleiteando algum cargo político, ele ficaria inviabilizado porque o próprio Luciano Durão já divulgou aí em alguns meios sociais que pretende lançar uma candidatura própria e há rumores que não seria o presidente da Câmara. Pois é. Bom, toda essa situação só vai mesmo se confirmar daqui a algum tempo. Bom, o presidente do PSDB já declarou aqui em entrevista que o partido, como você mesmo disse, se organiza para ter uma candidatura própria. Em 2012, o PSDB tentou isso, mas não deu certo, né? O que você acha que o PSDB precisa fazer para que não ocorra o mesmo problema já em 2016? Na realidade, a questão partidária de se confirmar uma candidatura, Cláudio, ela é muito complexa, ela tem várias variáveis, né? Não basta só querer, né? Não basta só querer, né? Então depende muito do apoio político, né? Depende muito das coligações partidárias, que é onde compõe-se o tempo de televisão para que o candidato tenha condições de expor as suas propostas, né, de forma clara e objetiva para os seus eleitores. E essas costuras políticas, né, elas são feitas exatamente nesses momentos, né? Então, a retirada do PSDB na eleição passada de 2014 foi exatamente uma retirada estratégica, né? Foi um recolhimento estratégico da sua candidatura para tentar o fortalecimento em 2016. Entendi. Romeu, uma situação assim controversa, né, diferente que para nós é do prefeito Nozinho Correia. Divulgou-se nos últimos dias que ele deixaria o PDT, né, para afiliar-se ao PTB.
O ex-prefeito José Carlos Elias negou que tenha feito o convite ao prefeito Nozinho Correia. O deputado Paulo Folleto, do PSB, também negou que tenha convidado o prefeito para o PSB. O ex-deputado Luiz Durão diz que não fala publicamente, é claro, né, que tem algum mal-estar, alguma situação em relação ao prefeito Nozinho, e também não confirma se o prefeito será candidato à reeleição pelo PDT. Como é que fica uma situação complicada, né? É uma situação que, sem partido, ninguém disputa uma eleição. Então, na realidade, o atual prefeito, ele precisa ter, primeiro, a autorização do seu partido para disputar uma reeleição. No caso específico do PDT, como o atual prefeito ele não tem a sua maioria, né, da parte da diretoria do partido, pode ser que realmente, se esses rumores que correm por Linhares se confirmar uma ruptura, o prefeito possa não ser confirmado a reeleição. E aí ele teria que se aproveitar de uma janela e mudar essa chance para poder mudar de partido. Manter vivo o projeto de uma possível reeleição, né? Exatamente. Aliás, o próprio prefeito Nozinho Correia não comentou esse assunto, né? Já em relação ao deputado Guerino Zanon, que também já foi prefeito de Linhares, você acredita numa possível vitória na Justiça Eleitoral, por exemplo? Ele teve um problema das contas rejeitadas pela Câmara. É possível que ele consiga reverter isso aí e também ser candidato aqui a prefeito? Cláudio, essa pergunta está muito interessante. Muitas pessoas me perguntam na rua com relação à candidatura de Guerino Zanon. O fato das contas terem sido rejeitadas pela Câmara Municipal não significa impedimento imediato dele como candidato. Cabe ao juiz eleitoral, na proposição da sua candidatura, assim o negar. Entendi. Então só saberemos se o atual prefeito terá um candidato de peso, no caso, que é o Guerino, para a próxima eleição, exatamente no pleito de 2016. Ou seja, só aguardar, é a Justiça Eleitoral quem vai... É a Justiça Eleitoral que vai determinar. Vai definir. Inclusive, tem só um detalhe interessante que aconteceu, inclusive, com o Zé Carlos. Às vezes você pode disputar uma eleição e acaba depois, no final, não levando por impedimento da própria Justiça. Isso ocorreu em 2014, Exatamente. na candidatura à Câmara Federal. Muito bem, o professor Romeu Rocha, como eu disse, é formado em administração, pós-graduado em gestão pública. A gente falava aqui antes da entrevista sobre a função do vereador, do parlamentar, né, dos deputados, né, do legislativo. E muito se confunde, às vezes, esse trabalho do vereador, né? O que faz exatamente um vereador? Qual é a função primordial do vereador no município, Romeu? Isso aí é muito interessante, que às vezes as pessoas acham que um vereador ele está ali para fazer campo de futebol, escola... mas, na realidade, a função do vereador é cobrar ao executivo as suas contas, ou seja, é monitorar e acompanhar as contas. Ele pode até propor ao prefeito alguma reclamação, alguma sugestão da comunidade, mas ele não tem o poder de proposição de execução orçamentária para o prefeito. Então, quando se vê um parlamentar, um vereador ou um deputado, a gente está falando do legislativo, do poder legislativo, questionando alguma coisa em relação às contas do prefeito, do governador, do próprio presidente, ele está dentro do papel dele? Com certeza. Esse é o único papel que ele deve exercer com primazia. Na realidade, ele tem que realmente cobrar, exigir, acompanhar, principalmente como são feitos gastos públicos, ou seja, porque o dinheiro público é uma coisa séria. Então, quando você deixa de ter uma merenda na escola, você deixa de ter algum benefício público, às vezes por causa de uma corrupção, alguma coisa. Então, a função do vereador é exatamente, ou do deputado estadual ou deputado federal, exatamente estar acompanhando de perto essa execução orçamentária aí das prefeituras. Tá joia. Antes também do nosso início da entrevista aqui, o professor Romeu fazia aqui uma retrospectiva, né, na história política de Linhares, só para a gente, já no final da nossa entrevista, Romeu, eu gostaria até que você repetisse a questão da alternância no poder aqui no Executivo de Linhares, né? Se a gente for analisar dos anos 70 para cá, no final dos anos 70 para cá, nós tivemos apenas 3 grupos no comando do município, né? Sempre foi 3 grupos políticos, né? O grupo que era composto, né, por Nozinho e Luiz Durão, depois Zé Carlos Elias e depois o Guerino Zanon. Então, na realidade, não houve alternância de poder. Houve, na realidade, uma troca dentro do próprio grupo. Essa quebra de alternância que a gente poderia imaginar que fosse agora a eleição do atual prefeito Nozinho Correia, na verdade não é alternância, na verdade ele já fazia parte do grupo. Já fazia parte do grupo do Luiz Durão, na época que já tinha sido prefeito. Na realidade, nós podemos agora, nessa eleição de 2016, assistir isso de perto, realmente a quebra, né, dessa alternância dos 3 poderes políticos hoje instalados em Linhares. E observando assim o cenário, é possível vislumbrar um nome que poderia surgir
né, no cenário que pudesse quebrar essa hegemonia, se a gente pode dizer assim? Vai depender muito da consciência do eleitor, né? Aparecerão com certeza muitos nomes, tá? Muitos nomes, se realmente tudo que está desenhado por acontecer vier a acontecer, muitos nomes irão surgir. E aí cabe ao eleitor ver o passado, né? Se ele for já eleito, né, tiver cargo eletivo, ver o passado dele. Se não tiver cargo eletivo, ver como que ele é como cidadão, como ser humano, como pai de família ou como mãe de família, para ver se realmente compensa você votar no seu político. Tá joia. Quero agradecer muito aqui a presença do professor Romeu Rocha. Ele estará conosco em outras ocasiões, analisando o cenário político, que a cada dia tem um capítulo novo, né, Romeu? Com certeza. Cada dia um capítulo novo. Obrigado pela presença aqui, Eu que agradeço e obrigado a todos. Bom, gente, esta edição do Sim Notícias está terminando e, é claro, a gente pede que você nos ajude a fazer o nosso telejornal. O e-mail para mandar a sugestão de reportagem aparece aí no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço do Facebook está aí no vídeo. O nosso telefone de contato é o 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. A saúde pública regional foi tema de discussão na Conferência de Saúde realizada em Linhares nesta quarta-feira. Participaram do debate representantes dos Conselhos Municipais de Saúde e profissionais que atuam no setor em Linhares, Rio Bananal e em Soretama. O auditório da Faculdade Pitágoras esteve lotado durante toda esta quarta-feira. O tema abordado, saúde pública de qualidade para cuidar de pessoas, direito do povo brasileiro, teve a aprovação do público presente, que destacou a importância do evento quanto a usuários do Sistema Único de Saúde. Oportunidade maravilhosa, a gente tomar um conhecimento maior diante de tudo o que demanda, né, custos, gastos, o que ainda pode ser adquirido pela população. É um momento maravilhoso a gente tomar conhecimento dos trabalhos que vem sendo feito, que a gente chega às vezes na unidade, chega no hospital e a gente só visualiza da forma que nos desagrada. Como estamos num país democrático, a população tem o direito de vir para um evento desse, que é uma conferência estadual, municipal, chegando até estadual, para reivindicar aquilo que ainda não está acontecendo de saúde para o nosso município. E nós, como os usuários da ponta, nós viemos aqui para fazer essa reivindicação, que é um grande momento para a gente. A conferência contou com as cidades vizinhas, Rio Bananal e Soretama. As representantes da Secretaria de Saúde conversaram com a nossa equipe sobre a participação dos municípios. Rio Bananal é uma cidade muito pequena, com dificuldades variadas. E Linhares sempre tem sido nossa irmã, participando, colaborando conosco. E essas discussões que estão sendo feitas aqui hoje fortalecem toda essa união e fortalecem o objetivo nosso, que é pleitear recursos juntos com os três municípios para estar melhorando a qualidade de vida do cidadão ribanense, de Soretama e de Linhares. Isso é muito importante devido ao fato de que aqui nesse evento serão tomadas algumas decisões, propostas serão lançadas e essas decisões serão acatadas para uma nova etapa da Conferência Nacional e a partir daí então novas atitudes, novas decisões serão tomadas e isso então com certeza será muito importante. Alguns médicos também estiveram presentes. Esta psicóloga falou da importância quanto profissional da saúde. É um momento que nós também temos de dizer o que a gente quer, porque como a gente está num contato direto com o usuário, e nós também somos usuários desse serviço, né? Então o melhor que a gente puder fazer, o melhor que a gente puder trabalhar, o melhor que a gente puder dar, e o melhor que a gente também puder ter, né, do Estado, né, de onde a gente está trabalhando, é melhor para todo mundo e aí a gente consegue construir o SUS que a gente quer mesmo, né? Que é um SUS que é para todos, que é igual, que é integral. Um dos temas que foi abordado pelo secretário de Saúde de Linhares durante a palestra
foi o diagnóstico e a situação organizacional do acesso à saúde da região. De saúde pública dentro do nosso município é importantíssimo porque principalmente os usuários, e eu disse muito bem isso, apesar de ser muitas vezes profissionais da saúde, a parte gestora da saúde, mas todos nós somos usuários e entendemos a complexidade do problema da saúde pública hoje. Então, estar aqui hoje debatendo, refletindo sobre o tema é importantíssimo. Por isso que a gente está bem satisfeito com a participação que está acontecendo aqui hoje, com a população realmente participando, vindo para a conferência para tratar desses assuntos. A Prefeitura de Linhares prometeu liberar na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, o valor referente ao ticket de alimentação dos servidores públicos municipais. Tradicionalmente, a liberação do auxílio era feita no dia 29, mas houve mudança. Muitos servidores da Prefeitura de Linhares não puderam sacar o ticket de alimentação que religiosamente era liberado no dia 29. O novo valor de R$ 360 foi acordado entre os servidores e o órgão na segunda quinzena de junho. Em nota oficial, a Prefeitura do município declarou que a data original teve de ser alterada neste mês por causa do acordo coletivo firmado e afirmou ainda que o valor do ticket de alimentação será depositado nesta sexta-feira. O município concedeu aumento de 3% retroativo a maio, ticket de alimentação no valor de R$ 360 a partir deste mês de junho, e abono para os aposentados e pensionistas no valor de R$ 600 em outubro. Vamos agora conferir como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 397 a saca. Arábica 7, R$ 302. Conilon tipo 7, cotado a R$ 295 a saca. O Sim Notícias começa a exibir a partir de hoje uma série de 3 reportagens sobre um dos maiores hospitais da região. O Hospital Geral de Linhares, HGL, atende a demanda de pacientes de todo o norte do Espírito Santo e também do sul da Bahia. Nesta primeira reportagem, você vai ver os problemas do pronto atendimento adulto e infantil. Vamos mostrar também como funciona a estrutura interna da unidade. A reportagem é de Oséias Farias e Marcelo Nascimento. Visto de cima, o HGL, Hospital Geral de Linhares, é uma grande estrutura. Construído em forma de X, o hospital veio como solução para o setor de saúde do município, que não para de crescer e vê a sua população esticar. Visto da recepção, a realidade do hospital já é bem outra. Tem sido bem comum encontrar filas pelo atendimento todos os dias, num dos mais procurados pronto atendimentos do norte do estado. Os médicos não estão atendendo só de 3 já tem quase umas 2 horas que está aí. Mas na entrada principal, no lado da Avenida Monsenhor Pedrinha, o hospital revela uma cara bem diferente, mais humanizado, com atendimento capaz até de chamar a atenção. Depois de mostrar do alto e de dentro 2 realidades distintas do HGL, a partir de hoje, a TV Sim começa a mostrar o que realmente é fato dentro da polêmica unidade. O Hospital HGL atende não apenas a cidade de Linhares, mas diversas cidades do norte do estado. É o caso de Soretama, de Rio Bananal, de Jaguaré e de quem chegar pedindo atendimento, já que aqui também é atendido o Sistema Único de Saúde. E isso gera um dos maiores problemas da cidade, a falta de atendimento para todo mundo. As filas se formam todos os dias. O que nós vamos mostrar a partir de hoje é a realidade do Hospital HGL no seu dia a dia, nos atendimentos que são feitos, o que, segundo as autoridades, precisa mudar. Nossa primeira visita foi em uma ala muito procurada todos os dias, o setor de pediatria. No pronto-socorro infantil, pais e mães esperam horas pelo atendimento médico. Isso gera reclamações diversas.
A demanda é tão grande que faltam profissionais para atender a todos. O relato de pais é que as cenas se repetem todos os dias. Para diagnosticar o que acontece no hospital, a nossa entrada na unidade foi permitida pela direção do HGL. Entre o que funciona e não funciona, Dr. Fernando Pandolfi e Fernando Archer nos apresentaram o hospital como nunca aconteceu antes. Lembra do pronto-socorro infantil lotado? Ele revela uma grande demanda, não há falta de atendimento na parte de dentro, o que só pode ser resolvido com novos investimentos. O setor está repleto de salas, com equipamentos e outras vazias. Fernando Archer, diretor da unidade, disse o que falta para otimizar o atendimento da pediatria. No meu modo de ver, aquilo que mais falta aqui é recurso humano. A gente tem muita dificuldade de contratar profissional, até porque o nível salarial que a gente consegue oferecer para esse tipo de profissional ainda é muito baixo, então não tem muito interesse das pessoas virem trabalhar aqui. Ele mesmo me conduziu a todos os setores desta ala. Vimos uma grande capacidade que não conta com toda a estrutura. Isso também se emprega a uma simples brinquedoteca, usada para atrair a atenção das crianças em tratamento. Essa é a parte de pediatria do Hospital HGL. Uma parte que até agora está desativada por falta de alguns investimentos e que seria importante para as crianças. Nós vamos perguntar por quê. Dr. Fernando Archer, por que está desativado? Então, na verdade, o que falta é recurso, né? A gente está com esse local, por exemplo, que já foi um local das crianças brincarem, né? Uma brinquedoteca, e que infelizmente os brinquedos foram acabando, né? As coisas não foram sendo renovadas, tal, e hoje as crianças estão sem essa área de lazer, né? As crianças que ficam internadas bastante tempo, e isso, todo mundo sabe a importância disso. A grande estrutura chamada HGL também não conta com uma boa sala de curativos. Muitos produtos básicos estão em falta, revelando outra grave denúncia. O setor é bem grande. Além de compor leitos para internação infantil, nós encontramos uma ala inteira para isolamento respiratório. É para casos de constatação de epidemias graves, como gripe aviária, por exemplo. O equipamento que nós encontramos é raro nos hospitais públicos, como explica o diretor. Sim, muito maior que a grande maioria dos hospitais da região, e se for ver no estado todo do Espírito Santo, é muito difícil achar hospital que tem essa infraestrutura, né, com esse filtro, com esse dimensionamento. Então, assim, é um recurso muito bom que, inclusive, se tiver uma epidemia de gripe aviária, qualquer coisa assim, a gente tem recurso para poder gerir um caso desse, né, dar o melhor atendimento possível. Como é característico nesta época do ano, os problemas respiratórios se acumulam nas crianças. Todos os leitos por aqui estão ocupados, mas quem conseguiu atendimento teve uma nova visão do HGL. Está funcionando sim. Está muito bem, graças a Deus. Do em vista que era antes, hoje está bem melhor. Mudou, porque quando eu vim aqui eu ficava bastante tempo lá embaixo esperando, né, no atendimento. Aí eu fui rapidinho, fui bem atendida. Crianças em tratamento e crianças à espera de atendimento. Este é o paralelo do hospital, que espera ter mais dinheiro do Estado para aumentar a capacidade. É o que diz o secretário de Saúde do município, José Roberto Macedo Fontes. Lembrando que o HGL hoje ele atende é um equipamento que deveria ser instalado para uma população em torno de 70 mil habitantes. Hoje a população referenciada para o HGL, que já deixou de ser um hospital municipal há muito tempo, é uma população de 340 mil referenciada. Então o HGL, apesar de realizar um bom trabalho de atendimento e um bom trabalho até de resolutividade internamente, não suporta essa demanda. Então é como eu sempre faço uma comparação. É você preparar um jantar para 5 convidados e aparecerem 50 pessoas. Você vai buscar uma tentativa de atender, mas a prestação do serviço, obviamente, ela não consegue ser a contento daquilo do anseio
da pessoa que está buscando. A série especial sobre o HGL vai continuar, diagnosticando problemas e soluções do maior hospital público do norte do Espírito Santo. Amanhã, vamos mostrar os problemas constatados pelos corredores do hospital, com imagens exclusivas. Os serviços pós-operatórios serão mostrados e a unidade de terapia cardiológica na série HGL Realidades. Pois é, na segunda reportagem da série HGL Realidades, você vai ver a opinião de pessoas que passaram por uma internação na unidade. Você vai conferir também como é o funcionamento de alguns setores dentro do hospital. Agora vamos aos destaques esportivos do dia com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique, a Argentina mostrou como se vence o Paraguai ontem à noite pela Copa América, 6-1 com o Messi de maestro. Vamos conferir aí pelo menos os 2 golzinhos da Argentina, porque é sofrer demais pro brasileiro, né? Bom, e enquanto isso vamos falar agora de futebol de veterano, mas veterano mesmo, acima de 50 anos. O Master 50 representa Linhares no Campeonato Estadual da categoria e estreia neste sábado, 3 da tarde, contra o Aracruz, no campo do Vasquinho. Entre outros jogadores do Master 50, Arildo Borges, destaque capixaba, o Laedes Palauro, ambos ex-Linhares, Jairzinho Moreira, ex-industrial, o faz-tudo da equipe Relações Públicas é o polaco da Polamic. Vale a pena conferir, hein? Sábado, 3 da tarde, campo do Vasquinho. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Na edição de hoje você vai ver: continuam as buscas por assassinos de jovem no bairro São José. Soretama registra queda no número de homicídios nos últimos 6 meses. Conferência sobre saúde pública discute os problemas e propostas para os próximos 4 anos em Linhares. Começa hoje a exibição da série de reportagens sobre o funcionamento do Hospital Geral de Linhares. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A movimentação de partidos para as eleições de 2016 na região é o assunto da nossa entrevista de hoje. O convidado é o professor Romeu Rocha. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Polícia Civil está ouvindo testemunhas da morte do jovem de 18 anos, assassinado a tiros na noite desta terça-feira no bairro São José. A vítima chegou a ser socorrida por familiares, mas morreu antes de chegar ao hospital. A mais nova vítima da violência à bala, registrada em Linhares, morreu no Hospital Rio Doce nesta terça-feira. Patrick Dias Oliveira, de 18 anos, foi atingido por 10 tiros na região conhecida como Morro do Bairro São José. Ele retornava de uma partida de futebol e foi vítima de mais de 10 tiros. Moradores afirmaram à polícia que Patrick residia no Interlagos e estava de moto quando o fato aconteceu. A polícia está em busca de pistas de um veículo Astra de cor prata com placas final 6065, de onde teriam partido os tiros que atingiram a vítima, que foi socorrida por populares, mas ao chegar no Hospital Rio Doce não resistiu aos ferimentos e morreu. Mesmo com as rondas policiais feitas na hora do fato registrado, a polícia ainda não efetuou prisões. A morte de Patrick foi o homicídio de número 12 do mês de junho, período considerado muito violento pelo delegado de crimes contra a vida, André Jareta. No ano, Linhares já registrou, com este caso, 51, contra 39 homicídios no mesmo período do ano passado, de acordo com números do governo do estado. Bom, informações que possam levar aos autores do homicídio podem ser passadas ao 181 da Polícia Civil ou ao telefone 190 da Polícia Militar. Enquanto os casos de homicídio aumentaram em Linhares neste primeiro semestre de 2015, na cidade vizinha de Soretama, a violência tem dado uma trégua. Com pouco mais de 27 mil habitantes, a cidade teve 20% menos assassinatos que no mesmo período do ano passado. A cidade, que é destaque na agricultura em território capixaba,
também apresenta números que chamam a atenção quando o assunto é violência. Sooretama, que na origem indígena significa pátria e refúgio de animais silvestres, contabiliza a ação de criminosos que ocupam páginas policiais. Um cenário que só piorou até o ano passado. Isso porque, em 2015, os números apresentados pela Delegacia da Polícia Civil local mostraram redução nos índices de violência. Atualmente nós estamos com 9 registros de homicídio na cidade, uma redução razoável em relação ao ano passado, estamos com uma redução de mais ou menos 20%, que no ano passado, até essa data, nós tivemos 11 homicídios. E graças a Deus nós estamos fechando o mês de junho sem nenhum registro de homicídio aqui na nossa cidade. Às vezes, o crime de homicídio foi motivado por desavenças, vistos nas listas oficiais do governo do estado como motivos fúteis. Esse ano nós tivemos 3 registros de homicídio de pessoas andarilhos, pessoas que viviam na rua, pessoas usuárias de drogas e de álcool, que acabaram um matando o outro a pauladas ou pedradas. Então, desses 9, 3 foram nesse sentido. Nós tivemos homicídio praticado por vingança, homicídio e um caso de homicídio relacionado ao tráfico de drogas. Um dos casos é este que foi filmado no centro da cidade, em uma avenida pouco movimentada. Imagens revelaram um homicídio a sangue frio praticado por uma pessoa de fora da cidade que vivia nas ruas. Sooretama conseguiu reduzir números de homicídios no momento considerado crítico na cidade. Trata-se do período da apanha do café e também da pimenta. De acordo com informações dos policiais, tudo isso foi possível também graças às operações que foram intensificadas em toda a cidade. E olha que o território do município sooretamense é bastante vasto. Existem lugares que ficam distantes do centro de Sooretama cerca de 20 quilômetros. Cercados de diversas plantações, as estradas levam a lugarejos com populações de 2 a 5 mil moradores. Em todas elas, a polícia tenta fazer rondas ostensivas diariamente com a atual estrutura. O período da apanha do café era uma grande preocupação. Por causa dos trabalhadores vindos de outras cidades, em anos anteriores, a polícia sempre registrou um aumento nos índices de homicídios e assaltos, o que não foi registrado com tanta intensidade neste ano. Estamos gratificados porque nós não tivemos ocorrências graves na colheita do café e na colheita da pimenta. Graças a Deus foi uma colheita mais calma do que a do ano passado. E a gente espera que continue assim, que continue a zona rural continue mais tranquila do que foi há um tempo atrás. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Confira. Uma notícia positiva para a pecuária brasileira e também capixaba. O Brasil poderá exportar 100 mil toneladas de carne bovina para os Estados Unidos em 5 anos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reconhecerá nesta semana o status sanitário do rebanho bovino brasileiro, que é necessário para a importação de carne in natura aqui do Brasil. Com essa decisão dos Estados Unidos, abre-se um mercado potencial de pelo menos 100 mil toneladas em 5 anos para os frigoríficos nacionais. A liberação anunciada na última segunda-feira pelo governo norte-americano encerra uma negociação que já durava mais de 15 anos entre os dois países. Essa decisão foi tomada durante a visita da presidente da República Dilma Rousseff e também da ministra Cátia Abreu aos Estados Unidos. Atualmente, o Brasil exporta apenas carne processada ou industrializada para o mercado americano. Com essa nova decisão, no total, 14 unidades da federação serão beneficiadas, entre elas o nosso estado do Espírito Santo. De janeiro a maio desse ano, o Brasil exportou cerca de 140 milhões de dólares em carne bovina para os Estados Unidos. Em 2014, o total exportado pelo país de carne bovina foi de cerca de 230 milhões de dólares. É uma boa notícia para a pecuária capixaba, que apresenta bons índices de exportações. E agora, com essa liberação, deve elevar os embarques de carne bovina para o exterior, movimentando assim ainda mais a nossa economia. Até a próxima semana. Obrigado, Franco, pelas informações e até a próxima quarta-feira em mais uma coluna Agronegócios. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região.
A quinta-feira será com variação de nebulosidade e não chove. Em Linhares, mínima de 18, máxima 31 graus. Colatina, variação entre 16 e 30 graus. São Mateus, mínima de 19, máxima de 29. Já em Vitória, mínima de 18, máxima 29 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, começa a exibição da série de 3 reportagens sobre o funcionamento do HGL, o Hospital Geral de Linhares. Nós já voltamos.